Aloha, boa noite galera, tudo bem? Esperar aí aguardar uns 2, 3 minutos pra galera entrando aí na sala. Seja bem-vindo aí, Fabio. Guardar aí mais alguns minutos para o pessoal entrar e a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que nas últimas lives a gente apresentou primeiramente as 5 áreas que o profissional de educação física pode trabalhar, ok? Dentro do mercado do surf. E numa segunda live a gente conversou um pouquinho sobre o primeiro passo para atender um surfista, sobre as características do esporte. Então, passo a passo, a gente está evoluindo aí nessa explicação a respeito do que é o surf funcional, do que é o método do surf funcional. E hoje, obrigado aí pela presença da galera. Estamos aqui um pouquinho para conversar com vocês, explicar para o pessoal que tem dúvida em relação ao que é surf funcional, o que é o método surf funcional. Beleza, galera? Vamos chegando aí. Aqui no fundo tem nosso livro, pessoal que não conhece. Ok? Beleza, Fabio? Bom, antes eu preciso me apresentar para o pessoal aí, para a galera que não conhece. Eu sou o Marcos Vinícius, sou preparador físico, sou especialista em treinamento funcional, trabalho com surf já há mais de 13 anos, trabalho com preparo físico para surfistas há 10 anos e sou o fundador da Surf Funcional. Hoje eu coordeno a Surf Funcional, o método Surf Funcional, trabalho com o atleta David Silva, que está na elite mundial. E também desenvolvo um projeto social aqui em Bertioga que chama Oficina de Atletas, que desenvolve atendimento multidisciplinar para os atletas aqui da cidade de Bertioga, e que hoje é a quinta melhor equipe do litoral paulista. E veio conversar com vocês um pouco sobre o que é o método surf funcional. Bom, antes de falar sobre o método surf funcional, a gente tem que contar uma pequena história aqui sobre o que é a surf funcional. A Surf Funcional é uma empresa ligada à área da saúde, performance esportiva, tá? Que surgiu aí há 11 anos atrás com a necessidade de implantar dentro do surf um treinamento mais adequado, né? Não ser apenas a parte de água, né? O surfista não ter aquela mentalidade de que apenas a água é suficiente para manter a performance, né? Mas sim também um preparo físico adequado, bem planejado. Então, partindo dessa necessidade de 10 anos atrás que tinha, hoje talvez não tenha mais, né? Já tem vários profissionais se atualizando. A gente decidiu juntar o treinamento funcional, que era a nossa especialização, eu e minha esposa, a Aline. E eu já trabalhava com surf, eu tinha escola de surf há 8 anos aqui no litoral, trabalhava com aulas de surf aqui já há bastante tempo. Então, juntamos essa experiência prática com a teoria e criamos aí a Surf Funcional. Ok? A Surf Funcional esse ano completa 10 anos. Tá? E é bem interessante aí porque é uma história que provavelmente todos os profissionais da área vão passar. Essa história de criação, de desafio, de ir atrás dos objetivos, né? E hoje, graças a Deus, a gente não se arrepende nem um pouco, né, do que a gente fez aí em relação ao nosso método, né? Todo método ele precisa ter um embasamento científico, então a gente procurou pesquisar bastante antes de criar esse método. Avaliamos atletas durante 6 anos, uma média de 500 atletas, amadores e profissionais aqui no Brasil, com avaliação funcional, né, avaliação de padrão de movimento, avaliação de padrão respiratório. E com esse tipo de avaliação a gente conseguiu mais ou menos ali de uma forma quantitativa descobriu quais eram os padrões relativos aos surfistas. E referente a isso, consegui descobrir qual tipo de exercício seria melhor aplicado, seria mais funcional, conseguiria atingir aí uma função mais específica em relação ao surf. Então, essa experiência foi muito gratificante também, porque a gente conseguiu trabalhar com vários surfistas, hoje alguns deles estão na elite mundial, né? E a gente percebeu que realmente o trabalho de base é muito importante aí para o surf. Trabalho de base, digo, o trabalho do iniciante, do intermediário, do avançado e do atleta. Ok? Bom, vamos falar um pouco sobre o nosso conceito do nosso método.
né? O nosso conceito é avaliar, planejar e aplicar exercícios específicos para surfistas, ok? Através do treinamento funcional, que sou especializado, objetivando a prevenção de lesões e a melhora do desempenho e a longevidade no esporte em sua totalidade. Então esse é o nosso conceito, ok, da surf funcional. E o nosso método, né, antes, o que seria o método? Né? Seria o procedimento, seria o processo que a gente organizou, tá? Seria o meio utilizado para chegar a algum fim. Então esse é o método, né? O termo grego métodos significa o caminho, né? Uma via. Então seria um caminho que a gente criou aqui para conseguir nortear os profissionais de educação física nesse primeiro momento do trabalho, do contato com o surfista. Tá? Como começar, quando ter esse primeiro contato e daí por diante conseguir desenvolver alguma relação ali profissional e conseguir obter sucesso nisso. Certo, galera? Então a nossa metodologia basicamente, né, você vai aprender com o nosso método a avaliar, né, o surfista, independente do nível que ele esteja, do tempo de surf que ele tenha, tá? Você vai aprender a planejar os treinamentos dele a partir da avaliação, do que você avaliou, do que você tem de feedback desse cliente, ok? E você vai aprender também a planejar aí os seus treinos, a sua periodização, para conseguir obter maior êxito aí nos objetivos, nas metas do seu cliente, certo? Então, basicamente, o que avaliamos, né? Uma coisa que a galera tem muita dúvida: o que vocês conseguem avaliar, o que vocês estão avaliando, o que vocês estão usando de metodologia de avaliação. A gente avalia, a gente pede para os nossos alunos, boa noite, a galera está chegando. Dentro desse universo da nossa metodologia, nessa parte de avaliação, para quem está chegando agora, a gente tem uma avaliação clínica, temos parceria com alguns médicos aqui em São Paulo e região. Então, uma avaliação clínica muito importante, claro, para todas as pessoas que vão iniciar a atividade física, para os atletas, para os não atletas. Tá? A gente também avalia e faz uma anamnese básica aí do aluno, ok? Essa anamnese a gente pega os objetivos e as metas dessa pessoa, o nível de surf, o nível de performance desse atleta, através ali de algumas perguntas, de um bate-papo, consegue detectar ali qual estágio do surf essa pessoa se encontra, né? Qual o nível de experiência que essa pessoa tem, tá? Uma coisa muito importante que nós avaliamos também dentro da nossa metodologia são os padrões respiratórios, ok? É o core, muito importante quando entramos aí no âmbito dos padrões de movimento, avaliar também os padrões respiratórios, tá? Existem algumas metodologias para se utilizar, alguns protocolos de avaliações. Isso é mais do que comprovado cientificamente, que melhora muito a performance, em termos de alta performance, né, o trabalho respiratório, em termos de qualidade de vida também, uma vez que os músculos respiratórios eles são responsáveis por diversas funções, como estabilidade do tronco, melhora da postura, ativação muscular, estabilidade da região lombar, né? Então, antes de avaliar, antes de pensar e sair aplicando o treino, a gente precisa pensar lá na frente, né, quais são os padrões básicos lá de movimento, e pensar também na questão da respiração, muito importante, tá? Com o seu cliente se desenvolver muito bem isso, avaliar qual o padrão dele para procurar melhorar isso e, consequentemente, outras coisas também vão evoluir, tá? Então, a gente avalia a questão respiratória, a gente avalia o core, dentro do core a gente avalia, tá, a resistência dos músculos do core com teste de resistência, a gente avalia a força dos músculos e controle dos músculos do core com teste também de um exercício que você pode ser realizado em solo, muito simples de ser realizado. E a gente avalia também essa consciência respiratória, né? Se ele consegue utilizar diafragma para respirar, se ele consegue acionar a musculatura correta durante a respiração e durante alguns movimentos. Então isso é uma coisa que a gente avalia dentro da nossa metodologia, tá? Avaliamos também algumas capacidades, tá? Capacidade aeróbica, capacidade anaeróbica, avaliamos também capacidade coordenativa como equilíbrio, o tempo de reação, tá? Como equilíbrio recuperado, também são avaliações importantes serem abordadas dentro desse primeiro contato com o surfista, né? E daí avaliamos
também o nível de performance do surfista através de videoanálise, tá? Muito importante. Essa é uma coisa que a gente também utiliza agora há bastante tempo, mas temos utilizado um pouco mais agora. Isso tem facilitado muito o entendimento das pessoas que estão passando com a gente para treinar, os atletas, essa questão de filmar, de analisar, tanto os exercícios quanto a parte prática dentro d'água. É muito importante agora esse acesso à tecnologia de videoanálise. Tá, galera? Bom, avaliamos todo esse universo. Então, avaliação clínica, anamnese, conseguimos identificar os objetivos e as metas dos alunos. Fizemos a avaliação do core, dos padrões respiratórios, avaliamos as capacidades e habilidades inerentes à prática do surf. Né? Depois de tudo isso avaliado, a gente consegue ter aí um parâmetro, certo, para ir para o segundo passo, que é o planejamento dos treinos. Então, é um passo muito importante, né? Uma vez que o surfista não tem costume aí em planejar seus treinos, muitas vezes a vida do surfista é movida ao swell, né? Então não consegue seguir uma rotina de treino adequada, né? O atleta de alto nível, muitas vezes o atleta hoje que corre o WQS, o QS, né? O Qualific Series, ele muitas vezes não tem um bom planejamento, né, de estrutura para competir, então isso acaba atrapalhando um pouco a performance dos atletas. Então muito importante essa parte do planejamento, certo? Dentro desse planejamento, a gente tem que pensar sempre no planejamento a curto, médio e longo prazo, ok? O planejamento seria uma periodização, como eu vou organizar esse treino, como eu vou sistematizar esses treinos, né? E tudo isso parte da avaliação, tá? Bom, fiz a avaliação completa lá, avaliação surfuncional, que vocês vão ter acesso no nosso curso, certo? Realizei toda a avaliação, já identifiquei o perfil do meu cliente. Bom, agora eu vou planejar os treinos dele. Bom, depende de quanto tempo esse cliente vai treinar, de qual planejamento que você tem de treino com ele, de qual tempo que ele tem disponível. Né? Você consegue planejar a fase básica do treinamento, que tem que vir em primeiro plano, ok? Aquele momento onde você vai melhorar alguns ajustes, vai realizar alguns ajustes referentes ao que você avaliou, vai dar mais urgência a alguns aspectos que você avaliou e você percebe que tem um déficit e precisa ser melhorado. Né? Então nessa fase básica é o momento de trabalhar o volume de treino, trabalhar muito exercício com pouca intensidade, variação de exercícios, variação de planos de movimento. É hora que você tem de ensinar o seu aluno, aí, o seu cliente, o seu surfista, a se movimentar e consequentemente ele vai aprender a se movimentar também em cima da prancha, seja deitado, sentado ou de pé. Né? Galera chegando aí, beleza? E também tem a fase específica, né? Que aí a especificidade é um dos princípios que acompanham o treinamento funcional. Né? Então essa parte específica está relacionada muito ao tempo de competição, né, o calendário competitivo ou o objetivo de um free surf que tem em viajar daqui a alguns meses. Tá? Então, dependendo desse planejamento anual, a gente consegue identificar aí qual momento o atleta ou o aluno precisa estar em fase básica ou fase específica. Certo? O importante é a gente saber sempre mensurar essas duas coisas para nunca as duas coisas, a intensidade e volume de treino, estar juntos, para não ter problema aí futuramente com os alunos. Então isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E dentro da nossa metodologia você consegue aprender e entender, né, como separar a fase básica, a fase específica, como conseguir progredir de uma fase para outra. Tá? Bom, vou aproveitar, tá surgindo algumas perguntas. O Alberto, existe um treino específico para a etapa com ondas pesadas como Tai Chi? Bom, existe sim um treino específico, Alberto, como uma onda pesada como o Tai Chi. A gente sabe que o Tai Chi é uma onda muito forte, muito pesada, muito volume de água, muito raso, né? Então, com certeza o treino mental aí é um treino muito importante, muito específico. Essa capacidade de foco, de manter a calma numa situação daquela. Capacidade de explosão, de tempo de reação, né? De velocidade entre remada, potência da remada e subida na prancha e ajuste fino do equilíbrio. Então a gente sabe que algumas pesquisas aí comprovam que o trabalho de potência seguido de um trabalho de equilíbrio, esse trabalho de equilíbrio vai ter um pouco ali de deficiência no movimento. Então o surf é um esporte muito técnico, muito complexo. Então você consegue, fora d'água, otimizar e trabalhar essa potência da remada, certo? E também o movimento do drop seguido do equilíbrio. Você consegue desenvolver esse tipo de exercício, esse tipo de capacidade física fora da água. É claro que dentro da água
né, o treino ele se torna muito mais fidedigno. A gente não está querendo falar que o treino fora da água ele justifica o treino dentro da água. Para um atleta da elite, o treino dentro da água é o melhor treino. Isso já é isso é comprovado. E o trabalho de preparação física ele vem acompanhando para evitar lesões, melhorar a performance, manter os níveis de performance dos atletas. Mas em relação ao atleta de elite, o treino dentro da água, né, é uma excelente opção. Fora os atletas, as pessoas estão iniciando, né, se vão participar de uma onda dessa capacidade, precisam estar treinando fora da água e dentro da água também, para estar conseguindo chegar aí no Tahiti pegando ondas boas. Tá? Então, é uma onda que, se você for observar, Alberto, é uma onda muito rápida, veloz, exige muito tempo de reação, exige muito equilíbrio recuperado, exige potência de membros superiores, exige muita atenção, muito foco. Então dá para observar todo o universo que compõe essa onda, e a partir disso você pensar em qual especificidade você vai conseguir aplicar para o seu aluno antes dele ir para uma viagem para o Tahiti, por exemplo. E qual tempo você tem para aplicar essa especificidade. Ok? Beleza? Bom, seguindo aqui então. A galera pode ir perguntando aí que a gente vai respondendo, beleza? Para ficar uma coisa mais dinâmica, só eu não ficar falando aqui. Bom, seguindo aqui então, dentro do nosso método eu expliquei. O primeiro passo é avaliar, o segundo passo é planejamento dos treinos, que eu estava explicando aqui agora, fase básica, fase específica, né? A periodização, macrociclo, mesociclo, microciclo, sessões de treinamento, tá? Tudo que a galera tem que se aprofundar nessa questão dos princípios do treinamento, tá? Da ciência, né, do treinamento. E o terceiro passo seria a aplicabilidade, a aplicação do exercício. Acho que o método ele precisa ter embasamento científico, né, e ele precisa ter uma aplicação prática do conhecimento. É interessante que a metodologia ela consiga se adaptar à realidade de onde ela está sendo inserida. Né? Então a gente sabe que os atletas, os surfistas não têm muito tempo, muitas vezes não têm equipamentos adequados. Né? Então com essa experiência que temos, percebemos que os simples exercícios de fortalecimento dos músculos respiratórios, dos músculos do core, estabilização dos músculos do core e fortalecimento, já se torna aí um grande aliado na busca da longevidade aí, da evolução para quem quer pegar onda. Né? Então fica essa dica aí para a galera, tá? Então, não é qualquer, primeiro, também não é qualquer método que funciona, né? Então o método, como eu disse, precisa ter um embasamento científico. Então todas as formas que a gente tem de avaliar dentro da nossa metodologia tem embasamento científico, né? Eu posso citar uma como a FMS, do Gray Cook, okay? Que é um autor que desenvolveu essa avaliação, é uma avaliação que a gente utiliza também, entre outros protocolos de avaliação com outros tipos de autores aí dentro de outras áreas também que a gente está utilizando. Além da parceria multidisciplinar com alguns médicos, nutricionistas, psicólogos, é muito importante essa interação, fisioterapeutas, né? entre as áreas aí. Tá? Bom, aí aplicabilidade. Para quem aplicar? Nosso método você consegue aplicar tanto para o iniciante, né, aquele cara que está começando a surfar, que fez sua primeira aula de surf, e está querendo se desenvolver no surf, só que muito tempo, às vezes não tem tempo de surfar, não é sempre que tem o swell. Então você consegue aplicar para esse iniciante. Nossa metodologia você consegue aplicar também para o intermediário. Qual é o intermediário? Aquele surfista que já tem uma certa autonomia para ir para o fundo, para vara arrebentação, mas ele não tem muito controle em troca de borda, mudança de direção da prancha, mas ele já tem aí uma certa condição melhor dos fundamentos básicos, que é a remada, atravessar a arrebentação, né, conseguir remar em direção à onda, tá? E também para o avançado, né, que é aquele cara, o free surf, vamos dizer que não é o competidor, mas é o cara que está viajando em busca de ondas boas, o cara que consegue surfar numa condição mais de mar aí mais adverso, com um mar maior, correnteza, né, mar tubular, né, e aí temos o atleta que é aquele que está competindo, certo? Bom, a aplicabilidade tem que ser levada em consideração, além da experiência também, do nível do surfista, então, como eu disse, iniciante, intermediário, avançado e o atleta, tá? E precisa entender, aí, o professor de educação física precisa entender que o surf também tem alguns fundamentos básicos, que é o deitar na prancha, o sentar na prancha, a remada para entrar na onda, a subida na prancha, como eu faço para me parar por baixo da onda, passar por baixo da onda, cada cidade tem um nome diferente aí, né?
como é fácil para me respirar antes de tomar um caldo. Então, o surf existe alguns fundamentos nele, é importante que o professor conheça bem esses fundamentos, porque é uma forma de facilitar a sua aplicabilidade, uma vez que você consegue ser mais específico, conhecendo a biomecânica, a fisiologia, a parte metabólica que envolve esses fundamentos e essa prática aí. Né? E um outro fator muito importante é a aplicabilidade. Dentro da aplicabilidade é saber as características físicas, metabólicas, fisiológicas, biomecânicas do surf. Né? Isso é bem interessante, já tem bastante pesquisa em relação a isso. A gente sabe uma característica bem interessante do surf, é um esporte predominantemente aeróbio, ok? Então, já é uma boa dica para quem quer melhorar o condicionamento físico no surf. Né? A gente sabe que membros superiores, eles interagem com movimentos cíclicos, e os membros inferiores, eles trabalham ali em movimentos acíclicos, muitas vezes gerando desvios posturais, né? É uma atividade intervalada, porque você precisa remar para chegar no fundo, sentar na prancha e descansar. Então, como eu expliquei nas outras lives, quem não acompanhou pode buscar lá atrás, né? É uma atividade intervalada, ok? Com alguns momentos de anaeróbio lático e alguns momentos alático. Alguns momentos você precisa fazer muita força, como ficar manobrando na onda. Alguns momentos você precisa explodir, como entrar na onda. Né? Então, é bem interessante a gente ter bem claro toda essa atmosfera que envolve o surf. Tá? Bom, galera, a gente está quase chegando ao fim aí. Galera que tiver dúvida pode mandar. Aí o Brian. Beleza, Brian? Caraca, Brian. Quanto tempo, cara. Beleza? Bom, quem tiver dúvida pode mandar. A gente tem um curso agora dia 8 de fevereiro aqui em Bertioga, na nossa sede aqui na Riviera de São Lourenço. Tá? 8 de fevereiro. O curso é o dia inteiro. A gente vai ter aí a presença especial do atleta David Silva, que a gente trabalha com ele há bastante tempo já. Ele vai estar por aqui na área antes de viajar para a Austrália, fazendo sua pré-temporada antes de ir para a Austrália, treinar com a parte física conosco. E vai estar presenteando a galera aí com essa presença alucinante aí no nosso curso. Bom, a galera que está fazendo o curso presencial, online, né? Qual que é o grande diferencial? Estamos fazendo isso só dessa vez, hein, galera? Não vamos fazer mais, tá? Exclusivo para a galera que está acompanhando nossas páginas aí agora, certo? Essa grande oportunidade são 2 em 1. A gente tem o nosso curso online, certo? Que tem muitos exercícios para todos os níveis do surf, principalmente para os iniciantes e para os intermediários. Né? Tem toda a nossa metodologia muito bem explicada nesse treino, nesse curso online, né? E quem comprar o curso online agora, ainda essa semana, hoje, no nosso Instagram, ou ainda essa semana, vai ganhar também o curso presencial, que é dia 8 de fevereiro aqui em Bertioga, com a presença de David Silva. E eu sou uma pessoa que não estou muito acostumado com essa parte da questão de internet, mas eu gosto muito mais da pressão da questão presencial, do tete-a-tete ali. Mas convido a todos a participar, a galera compartilhar aí essa live, essa experiência com os amigos, com o preparador físico quem conhece, com o professor de educação física quem conhece, com o personal trainer quem tem. Compartilhar, porque nosso objetivo aqui é disseminar a nossa metodologia, que aí saiu o nosso livro, Surf Funcional. Ok? Temos aí um atleta que a gente vem aplicando a nossa metodologia e graças a Deus vem dando muito resultado, que é o David Silva. Tá? E outros atletas também do projeto Oficina de Atletas, a galera deve conhecer e acompanhar. Tá? E quem clicar no link lá já está ganhando aí, comprando um curso, já está ganhando outro presencial. Ok? Beleza, galera? Bom, o presencial vai ter mais de 50 exercícios específicos para atletas e surfistas avançados. Então tá bem recheado aí essa oportunidade pro pessoal, tá? As vagas são limitadas, galera que quiser fazer inscrição é só acessar. Quem não assistiu a live, a gente vai repostar essa live, o pessoal tá acompanhando aí. Beleza, galera? Estamos à disposição. Um grande abraço aí da galera da Surf Funcional. Aloha! Boa sorte, boas ondas pra galera. E bora curso Surf Funcional. Valeu, galera!